vamos fazer esse teste de gravar para ver se a gente consegue reaproveitar o material de uma outra forma. E vamos começar então. Se vocês tiverem ao longo da nossa noite aqui alguma dificuldade com o áudio ou o som, podem levantar a mão, de preferência, porque pode ser que a gente não consiga ler o chat, tá? Tem aqui uma opção aqui, ó, de levantar a mão, e aí acho que a gente consegue visualizar melhor. O chat também está aberto, qualquer coisa, podem conversar, mandar mensagem, mas é porque pode ser que a gente não veja, né? Então, se der algum problema aqui na transmissão, levantem a mão que a gente conserta, tá bom? E lembrem de manter sempre os microfones desligados para não dar interferência na nossa fala. Primeiramente, é uma alegria muito grande estar hoje com vocês. Nós estamos muito felizes, eu e a Amanda, que somos da organização do Clube dos Sonhos. A gente está muito alegre, porque é a primeira vez que a gente faz um projeto desses, um projeto online, e a gente tem lá no nosso grupo e nos inscritos mais de 60 pessoas participantes, né? Então, apesar de hoje a gente estar em menor número, mas nós temos mais de 60 pessoas que vão se propor nesse ano de 2026 a ler esse grande clássico e a ler com a gente. Então, para a gente é uma alegria, é uma satisfação muito grande ter cada um de vocês. A gente espera que vocês continuem, né? Que não seja aquela empolgação de janeiro. Janeiro sempre dá umas empolgadas na gente, né? Mas que vocês continuem, que a leitura flua e que a gente consiga contribuir com vocês nessa experiência. Então, primeiramente, eu vou me apresentar, porque muitos aqui não me conhecem. Eu sou a Priscila, sou a fundadora do Clube dos Sonhos. Eu fundei o Clube dos Sonhos em 2023, e aí a gente está no 4º ano, essa é a nossa 4ª edição. Eu sou advogada, sou aqui de Brasília, sou cristã, sou da 2ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga, sou mãe da Marina, que está vendo um filme ali, e talvez ela apareça aqui, vocês vão ter que me desculpar, mas eu coloquei ela para ver um filme para poder estar com vocês, né? E sou esposa do Diego, que também vai ler Os Miseráveis com a gente, mas hoje ele está trabalhando. E sou viciada em livros. Então, viciada em livros, viciada em ler, viciada em fazer as pessoas lerem também. Gosto de dar livro, de conversar sobre livros. E aí eu criei o Clube dos Sonhos em 2023. Hoje a Amanda também está na organização. Ela vai se apresentar daqui a pouco. E assim, como que surgiu, né? Uma amiga minha falou: Pri, você já pensou em ter um clube de leitura? Eu falei: não, nunca pensei nisso. Ela faz um clube de leitura. Eu queria tanto ter alguém para conversar sobre os livros que eu leio. É tão chato. Meu marido não gosta de ler e eu tô lendo um livro tão bom e eu não tenho ninguém para conversar. Meus amigos não gostam de ler. E ela ficou me dando assim esse empurrãozinho. Nem sei se ela está aqui, mas é a Michelle, acho que ela não está presente. Ela é membro do nosso clube, né? Mas eu falei, Michelle, vou pensar, né? Nunca pensei nisso, vai que dá certo. E aí a ideia foi enchendo os meus olhos. Eu também sentia falta de ter pessoas para conversar sobre os livros que eu estava lendo. E também, não apenas isso, mas assim, mergulhar, né, mais na história. Então, além de você poder falar, por exemplo, esse mês, a gente aqui no clube está lendo Morro dos Ventos Uivantes. E a gente está morrendo ali para poder chegar logo o dia do encontro, para a gente poder falar da história. Então, além disso, que é muito gostoso, mas a gente poder aprofundar mais na história, né? Isso é muito bom. E aí a gente tem, assim, hoje em dia tem muitos clubes de leitura, graças a Deus. É ótimo que se multipliquem, né, gente? Que cada vez mais pessoas leiam. Mas cada um tem o seu jeitinho. O Clube dos Sonhos, ele tem, acho que duas grandes características, assim. Uma é que ele é um clube presencial. Então, foi feito assim, pensado assim, eu não quis fazer online.
Não sou uma pessoa que mexe assim com internet. A Amanda, por outro lado, tem canal no YouTube, depois vocês seguem lá, já fazendo um jabá, mas eu não sou assim, eu sou muito do presencial. E eu falei, não, então vai ser presencial, a gente vai para o parque, a gente vai levar um pãozinho, a gente vai conversar. E pensei nesse formato, né? De realmente poder olhar nos olhos, conversar e trocar ideia, conhecer novas pessoas aqui da cidade. Então, ele tem essa característica. E além disso, o fato da gente olhar para esses clássicos com a nossa visão cristã, que para mim também seria impossível, né? Não fazer uma leitura sem trazer a minha carga, a minha visão de mundo e a minha visão de vida. Então, olhar para a obra analisando as cosmovisões que a obra tem, as cosmovisões que o autor traz, aquilo que permeia o enredo, e analisar isso com as lentes da fé cristã. Então, essas são as duas grandes marcas assim do nosso clube. Eu falo que ele é o melhor clube do Brasil. Por quê? Porque além de ler livros maravilhosos, a gente tem uma curadoria muito boa. E além de se reunir num parque, que é uma delícia, e ter, né, tudo isso que eu já falei, esses encontros, essas conversas, essa intimidade e esse olhar cristão, ele ainda é gratuito, né, gente? Então, ainda é gratuito, ou seja, é o melhor clube do Brasil. E, e agora a gente está muito feliz por estar com esse projeto da leitura conjunta, porque a gente pode expandir de alguma forma para outros lugares que não são aqui em Brasília, né? Então, por exemplo, eu estou vendo aqui amigas queridíssimas que não moram aqui em Brasília e que gostariam de estar no clube. Essa é uma oportunidade, né, de vocês terem um gostinho do que é participar do Clube dos Sonhos. Então, hoje nossa programação, né? Eu já fiz aqui a apresentação, então o clube, ele surgiu com esse intuito da gente ler grandes obras, grandes clássicos com uma visão cristã e reunir leitores aqui em Brasília. E esse projeto da leitura conjunta, ele é um projeto que a gente vai ler ao longo de 10 meses, porque é uma obra muito grande e a gente quer degustar. Então, eu agora aproveitei as férias para ler o volume 1. Eu li em um mês o volume 1, mas vai ser bom agora ir mais devagar, né? Dá para ler, ou seja, dá para ler em 3 meses. Mas eu estava de férias, né? Então, eu tive mais tempo. A gente vai fazer uma leitura devagar, uma leitura lenta. A gente tem outras leituras ao longo do ano, né? O pessoal que é do clube. Então, a gente não tem pressa. A gente vai ler quase como os leitores da época, que, na época, em 1862, quando ele foi publicado, a parte 1 foi publicada em abril, a parte 2 e 3 em maio, e a parte 4 e 5 em junho. Então, a gente vai fazer também uma leitura lenta. E aí, esse é o nosso cronograma do ano. Agora a gente se encontra no dia 20 de março, já tendo lido a parte 1, que é a parte da Fantine. Então, a gente vai fazer um combinado aqui de não dar spoilers, tá? Não dar spoilers. Nós vamos respeitar o cronograma. Então, hoje, por exemplo, eu não vou ficar falando da história, porque a gente está num encontro de introdução. No próximo encontro, a gente vai dar todos os spoilers possíveis da parte 1, Fantine, mas a gente não vai entrar na parte 2. Então, assim, a gente consegue falar de tudo, mas não atrapalhar a leitura de ninguém. A gente vai deixar o grupo do WhatsApp silencioso para não onerar vocês, encher vocês de mensagens, para a gente poder, né, passar os avisos e, de vez em quando, no dia do encontro, a gente abre para a gente ter também uma troca, ter um feedback de vocês sobre o encontro, né, também. E aí, sempre lembrem disso, respeitar o ritmo aqui, para a gente não avançar em partes que a gente ainda não está lendo, tá bom? E aí, hoje, gente, a gente tem uma missão, a Amanda e eu, de encerrar em 1 hora a gente fazer a introdução à obra e biografia do Victor Hugo,
falar sobre o contexto histórico e dar também orientações práticas de leitura para vocês. A gente, obviamente, vai fazer uma visão panorâmica, né? A gente não tem como entrar em muitos detalhes, porque não daria tempo. A gente poderia fazer um encontro só para falar da biografia, um encontro só para falar da obra dele, um encontro só para falar de história. A gente poderia fazer até muitos encontros para falar da parte histórica, porque vocês vão ver que são muitos eventos importantes, mas não dá, né? A gente não tem nem esse tempo, vocês também não. Então, a gente vai fazer um panorama que vai ser importante, que vai ajudar bastante na experiência de leitura de vocês. E agora eu vou passar para Amanda, para ela se apresentar e iniciar com a próxima parte. Priscila, eu vou avisando, tá? Quando for para passar os slides. Boa noite, gente. Tá dando para me ouvir? Certo? Tá. Boa noite, gente. Eu sou a Amanda. Eu moro aqui em Brasília. Eu e a Priscila somos da mesma comunidade de fé, né? E, enfim, estou muito animada, porque eu entrei nesse contexto do clube, com o clube já correndo. Eu sou formada em letras português pela Universidade de Brasília. E, assim, sempre entrei por causa da literatura. Gostava de tudo na língua portuguesa, no ensino e no fato de querer ser professora, mas eu acho que o que mais me levou foi realmente ser afissurada por literatura. E cheguei a fazer uma parte do mestrado e desde o princípio eu tinha muito esse desejo de conversar com pessoas que gostassem de ler sem assim, aprofundando, mas sem aquele academicismo, sem aquela coisa meio que para mostrar, meio que para ficar citando referência o tempo inteiro, coisas assim. Uma conversa mesmo, de dia a dia, como se a literatura fizesse parte do dia a dia. E eu acho que o clube foi exatamente isso, porque nós nos encontramos presencialmente, então você tem esse elo maior com as pessoas, porque a gente está ali constantemente junto de forma física, e também a gente tem o grupo, então a gente está ali juntos, caminhando juntos, e aí a conversa sobre literatura se torna muito natural, né? E era uma coisa que eu sempre quis. Fui para a sala de aula, porque eu achava que ia encontrar isso, não encontrei, e encontrei num grupo de pessoas que, de maneira completamente sem obrigações, né? De maneira completamente autônoma, escolhe se reunir. Então, isso é muito legal. E é muito legal a gente estar aqui justamente pelo que a Priscila falou, a gente consegue aprofundar quando a gente pega um livro só, por mais que seja um livro grande, e nos reunimos ao longo do ano, a gente consegue tratar dele assim com muito mais profundidade, pensar em como que a pessoa que escreveu aquilo, e isso é muito legal. As leituras leves, tal, têm seus lugares e são muito boas, e conversar sobre leituras leves é muito legal também, mas vez ou outra se encontrar para conversar sobre leituras mais aprofundadamente também é muito legal. E a gente vai crescendo sem ficar com aquela cara de que eu estou fazendo um curso, de que tá tudo engessado. Então, eu achei essa ideia o máximo. E aí é isso, a gente vai conversar sobre vários assuntos aqui para dar tipo uma introdução mesmo, para a gente pensar quem foi esse homem e em que tempo ele estava para produzir o que ele produziu, né? Então, parte do que ele produziu, parte da obra vem da genialidade dele, lógico, mas vem também de todo um contexto do autor e de um contexto de como andava a literatura na época. E é isso mais ou menos que eu quero tratar com vocês. Então, dentro das leituras que eu fiz poucas leituras, porque o objetivo aqui era ser mais introdutório mesmo. Mas uma das frases que eu peguei, que está, eu acho que é na história da literatura ocidental do Carpo. Carpo era eu não sei se ele era alemão, só sei que ele veio para o Brasil no século passado e ele ficou fissurado, apaixonado pelo Brasil e aprendeu português. E ele escreveu várias coisas maravilhosas que ele teria escrito em alemão se ele não tivesse vindo para cá. E ele veio para cá, se apaixonou pelo Brasil e resolveu escrever em português. Então a gente tem, por exemplo, essa história da literatura ocidental,
que ele passa por toda a literatura ocidental falando sobre os autores mais importantes e está escrito em português. Então, é um negócio maravilhoso. Toda vez que eu tenho interesse em alguma obra específica, em algum autor específico, eu vou e eu nunca não encontrei alguma coisa nesse material. Então, é um material de consulta tipo, bem introdutório, porque ele está falando de vários autores, mas ao mesmo tempo ele fala de tudo. E eu fui ler, né, a parte em que ele fala sobre o Victor Hugo e sobre o romantismo, e tem uma parte que ele comenta isso, que o Victor Hugo, ele faz algumas críticas ao Victor Hugo, a gente vai chegar lá, mas chega uma parte que ele fala que o Victor Hugo era o senhor das lágrimas humanas, que eu deixei aí no slide para vocês. Então, um triunfo do Victor Hugo é justamente colocar essa carga emocional, de você ler um livro que, em algumas partes, muitas pessoas consideram enfadonho, não só esse livro, né, mas vários livros do Victor Hugo, algumas pessoas consideram alguns capítulos enfadonhos, mas ele realmente é o senhor das lágrimas humanas. Então, com a construção dos personagens, da história, ele consegue fazer com que a gente tenha a emoção aflorada. E isso vai ficar muito perceptível quando a gente for ler a história. E aí, a gente está falando então do Victor Hugo, que nasceu em 1802 e morreu em 1885. Muita gente chama ele de o homem do século, justamente por causa disso, porque ele viveu o século XIX inteiro com várias mudanças, né? Ele nasceu depois de muitas mudanças na França e depois ele viveu por muitas mudanças do século XIX, estando na Europa, né, no centro de todo esse turbilhão de coisas que estavam acontecendo. Então, ele era um cara, assim, que conseguiu viver muitas vidas com a vida que ele teve. E ele foi um cara que mexeu com todo tipo de arte escrita, né? Arte da palavra. Porque ele não escreveu só romances grandões, ele escreveu também romances menores, né? Mas ele não escreveu só romances, ele começou como poeta. E muita gente diz que, na verdade, o lugar, inclusive o Carpo, que eu mencionei para vocês agora há pouco, né, que fez a história da literatura, ele menciona que o Victor Hugo ele era poeta e muitos autores, inclusive na introdução dos Miseráveis, de uma das edições dos Miseráveis que a gente vai colocar lá para o final, nas edições que a gente vai comentar, né, que são boas edições, que é a edição da Nova Fronteira, na introdução é dito a mesma coisa. Então, eu li dois textos que falaram mais ou menos a mesma coisa sobre o Victor Hugo ser um poeta. Então, ele escreveu teatro, foi onde ele ficou mais conhecido. Ele escreveu romances quando ele já era um pouco mais conhecido. Mas ele começou escrevendo poesia desde pré-adolescente, ele já escrevia poesia. E ele é considerado um grande poeta. Então, aí é onde está o ouro dele, né? Infelizmente, a gente tem poucos textos, né, livros de poesia do Victor Hugo traduzidos no Brasil. Mas, enfim, muita gente fala sobre isso, sobre a genialidade dele nessa parte. E ele foi um cara que viveu num turbilhão, né? A Revolução Francesa foi de 1789 a 1799, que os historiadores marcam, né, mais ou menos essa data. E ele nasceu em 1802. Então, ele nasceu muito próximo da Revolução Francesa. E quando a gente pensa assim, tipo, em revoluções, e a gente olha de longe na história, parece que o negócio começou e terminou exatamente naquela data e tudo se resolveu dentro daquele período, né? Mas a gente sabe que não, quando a gente está no meio da história, no meio de algum turbilhão, a história vai marcar, né? Um começo e um final, mas a gente sabe que as consequências vão se desenrolando com bastante tempo. E aconteceram outras revoltas menores depois da Revolução Francesa. Então, tudo isso está ali no meio da história dele. Principalmente porque ele viveu nesse contexto de dois polos, né? A mãe dele era monarquista e era muito católica. Lembrando que o monarquismo tinha esse apelo à questão religiosa, né? Então, o fato de ser católica a levava a essa opinião política por toda essa questão do rei ser imbuído de uma autoridade divina e tudo mais. E o pai dele era general do Napoleão. Então, não era um monarquista, né? Eles estavam em opostos. E o Victor Hugo cresceu nesses opostos. Isso é muito interessante também para pensar nele como político mais para frente. Tanto na atuação dele escrita, né, como que o que ele escreveu tem de carga política, quanto na atuação política mesmo da vida dele, né? E aí você tem um ponto muito interessante, que é o fato dele ter sido político, ele foi senador,
E isso tem muito a ver com todo o estigma que existia na época. Então, depois da Revolução Francesa, começou-se a se pensar o artista como alguém que não faz nada da vida, né? Que é um conceito que que a gente já tem hoje. E talvez a gente possa encontrar a origem disso na Revolução Francesa. Então, as pessoas, elas deveriam trabalhar, todos deveriam trabalhar por um bem comum e por uma produção realmente palpável para a humanidade. Então, se eu tô ali, se eu faço parte daquela nação, eu preciso produzir algo que vai gerar consequência na vida das pessoas, consequências práticas. A gente pode pensar nessa ideia bem materialista. E a Revolução Francesa começou, então, a rechaçar, na verdade, todo esse pensamento cultural, né, que a Revolução Francesa gerou como consequência, começou a pensar nos artistas como essas pessoas que não fazem isso, né, que produzem, mas o que elas produzem não gera consequência para a sociedade palpável. Então, os artistas que fossem só artistas, eles eram mal vistos pela sociedade. E a gente pode pensar em como que o Victor Hugo foi bem visto na nação, né, na França. Até hoje, o Victor Hugo é muito bem visto na França. Então, você tem aí, eu deixei no slide essa escultura, né, do Victor Hugo, mas existem outras, existe uma outra que está onde ele ficou exilado, mais no fim da vida dele. Então, ele foi um homem, assim, muito amado. E como que ele conseguiu, né, ser um literato dentro dessa sociedade que era muito prática e, ao mesmo tempo, ser amado? Ele foi trabalhando em outros assuntos. Então, ele não foi só um literato, né? Ele mexeu com política, ele colocou a mão na massa em algumas revoltas, ele esteve presencialmente em algumas revoltas. Então, tudo isso faz com que eles tenha sido mais bem aceito dentro dessa sociedade. E aí a gente tem o momento em que ele vai começar, então, a escrever Os Miseráveis, que é uma consequência do fato dele ter sido adversário do Luiz Napoleão. Ele era irmão do Napoleão Bonaparte. Em determinado momento, ele se torna chefe de Estado. E o Victor Hugo tem algumas rixas, contendas com ele, e ele escolhe sair em nome do bem-estar dele ali, né? Depois de ter participado até de algumas revoltas na rua mesmo, nas ruas, e corrido risco de vida e tal, ele resolve se exilar em Bruxelas. Pode passar, Pri. E aí, então, lá em Bruxelas, ele resolve escrever o que seria a obra da vida dele. E eu acho que fica muito claro que o objetivo dele era esse. O que eu acho muito interessante, porque quando a gente olha outros autores e outros clássicos, existe, claro, um apreço pela forma, uma ideia de ter um brio mesmo com a história, né? Não escrever por escrever. Mas o Victor Hugo, ele foi além disso, ele realmente queria fazer uma coisa grandiosa. E eu acho que isso fica muito evidente na frase inicial do livro, na verdade, antes, né? Como se fosse uma. Eu sempre me confundo, é como se fosse uma introdução, esqueci o termo, mas onde ficaria aquela dedicatória, né? E ele chega a escrever na dedicatória a todos, enquanto houver morte de crianças, enquanto houver mulheres sem teto, enquanto houver injustiças, enquanto tudo isso acontecer, esse livro continuará sendo lido, alguma coisa assim. E você vê logo pelo início, né, que ele quis fazer uma coisa gigantesca, né? Então, isso é muito legal para pensar como é que ele construiu essa história. E aí a gente tem o papel das histórias reais dentro da construção dessa obra. Então, ela é muito documental, ela tem um caráter meio documental. Só um exemplo que eu vou dar para vocês, mas eu consegui pescar alguns exemplos aqui de alguns personagens que aparecem na história e que a gente consegue traçar alguma semelhança com algum acontecimento, alguma notícia de jornal da época. Então, lá no começo, a gente tem um bispo, né, na história. E é dito aqui num texto que eu li o seguinte: desde 1929, que Hugo, através de um amigo seu, descobrira a história de um bispo de Provença. E aí, a história desse bispo de Provença é exatamente a história que é relatada no livro 1, na primeira parte. Então, ele conhece uma história muito semelhante por um amigo.
Em outro momento, ele conhece uma história muito semelhante de um outro personagem que foi preso, de uma história que ele viu no jornal de um personagem que foi preso. E ele vai usar essa base desse personagem que foi preso para contar a história de um ex-preso também dentro do livro. Então você vê que ele vai pegando histórias, recortes de jornal, tem um personagem mais para frente, quando a gente for conversar sobre ele, mas bem mais para frente mesmo, dentro da história, que muita gente diz que é uma figura do Vitor Hugo. O Vitor Hugo se inspirou nele mesmo para escrever. Então, você tem várias histórias que ele vê de recortes e junta para escrever essa grande obra, né? E aí a gente tem então essa mescla, é uma literatura emocional, porque vocês vão ver que pega muito na emoção, mas ao mesmo tempo ela é documental. E isso é muito interessante também em uma espécie de inovação, né? Dentro da história da literatura que estava sendo traçada. A gente vai ver um pouquinho mais para frente isso. Então, o próprio autor viveu várias lutas de rua e a gente sabe que em determinado momento da história a gente vai ver vários eventos assim, tipo barricadas, tal. E é muito interessante você saber que o Vitor Hugo, que era um cara assim muito conhecido, que era um literato, que era um cara super erudito, que ele estava no meio dessa coisa toda, né, dessas confusões de rua. E é difícil a gente imaginar isso. E aí a gente tem essa questão, a ação do livro vai se passar de 1807 a 1833. Então, um período um pouco depois da Revolução Francesa, e vai contar alguns eventos de revoltas menores que aconteceram. E é um romance muito popular. Eu acho que muito por ser muito popular, por ter sido na época muito popular, as pessoas leram muito, e era um livro que não tentava ser muito rebuscado. Eu acho que por causa disso muitos estudiosos olharam com maus olhos Os Miseráveis por muito tempo. Então, por exemplo, essa questão de o Vitor Hugo bom mesmo, o Vitor Hugo alta literatura é o Vitor Hugo poeta. E aí, essas obras que são populares, ele fez mais para literatura de massa. O Carpo fala isso na história da literatura ocidental. E aí, eu acho que isso também tem muito a ver com um pouquinho de rixa que essa galera tem com o fato de livros poderem ser populares e clássicos ao mesmo tempo, né? Mas isso é história mais para frente. Próximo. Eu deixei aí no próximo slide 2 obras para falar um pouco sobre romantismo. Então, a gente conheceu um pouco do Vitor Hugo, quem foi o Vitor Hugo nessa época. A gente conheceu um pouco sobre a atuação política do Vitor Hugo e a atuação literária. E agora a gente vai para o contexto do Vitor Hugo. Então, ele está num contexto do romantismo, e a gente lembra um pouco da escola, né? Que existiam círculos literários, escolas são chamadas escolas literárias. Na verdade, é uma tentativa de amontoar vários autores de uma determinada época. E vão existir muitas divergências entre esses autores, mas também existem muitas congruências. Por quê? Porque o ritmo de uma sociedade vai ditar muito da arte que é produzida naquela sociedade. Então, se o ritmo da sociedade, se o pensamento da sociedade é muito individual, a gente vai ter uma literatura mais subjetiva, mais individual. Você tem todo esse ritmo afetando as obras de arte. Por isso que eu acho que é tão interessante a gente pensar ainda em escolas literárias. Não daquele jeito como a gente pensa na escola, decorando características, nada, mas a gente refletir mesmo sobre como é que andava as coisas naquele tempo. Então, a gente tem aí O Caminhante sobre o Mar de Névoa e A Liberdade Guiando o Povo. Essas duas obras, elas são do romantismo. E eu achei muito legal pegar essas duas obras, porque para mim é como se a gente fosse colocar numa linha de semelhança, é como se O Caminhante sobre o Mar de Névoa tivesse num oposto, A Liberdade Guiando o Povo no outro oposto, e no meio tivesse o livro que a gente vai ler, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Eu acho que é muito isso. Então, O Caminhante sobre o Mar de Névoa é uma obra romântica, que é muito conhecida por tratar dessa questão do subjetivismo. Então, o romantismo ele é muito subjetivista. Há um foco muito grande em tratar a emoção individual do ser humano, o sentimento de um ser humano diante da imensidão. Então, você tem, por exemplo, dentro
poesias românticas, dentro das poesias românticas a gente tem muito o homem olhando para a imensidão de um campo muito verde, muito vasto, e ele se sentindo pequeno diante daquele campo. Então você tem muito esse subjetivismo, e eu acho que esse quadro, ele mostra muito isso, né? É esse homem olhando para um infinito, né? Porque no final, o céu que está acima deles mescla muito com ali aquele espaço de rochas, né? E aí você não sabe meio que o limite. Então, é ele olhando para tudo. E ao mesmo tempo ele é o centro da imagem, tá vendo? Porque o centro da obra, que para onde a gente olha, primeiro é o homem, né? Esse homem que está refletindo. Então, ele observando todas as coisas. O subjetivismo acima de uma visão total, né? Digamos assim, de uma visão coletiva, talvez. E do outro lado, a gente tem a Liberdade Guiando o Povo, do Delacroix, que é uma obra muito conhecida. Você tem a liberdade personificada, várias pessoas, e você vê que é uma obra romântica, e a gente pode ficar pensando, né? Então, tudo entra no romantismo, porque você pega uma obra, a obra que a gente viu anteriormente, O Caminhante sobre o Mar de Névoa, que é muito subjetiva, é só um homem olhando, e você olha para outra, que são várias pessoas, um conceito personificado, que no caso é o conceito da liberdade, né? Personificado, guiando todo um povo. Então, uma é subjetiva, a outra parece tratar de um coletivo. Então, o que elas têm em comum para dizer que as duas são românticas, né? A gente pode se perguntar isso. Mas existiu dentro do romantismo essa corrente, que era um romantismo social. Então, dentro desse romantismo social, a emoção humana ainda tem validade, ela é ainda muito importante e ela guia as ações, porque é a emoção do povo que vai guiar as ações dentro da obra que a gente está vendo, as emoções do povo que a gente, na história que a gente vai ler, que vai guiar os acontecimentos. É muito povo, por isso que a gente vai ver que tem muitos personagens dentro da história, porque também tem uma construção subjetiva das pessoas, mas da coletividade também. Então você vê que tem essa mescla. Então, no Delacroix, a gente ainda tem o subjetivismo, só que agora focando no social, pensando no social. Como que eu, indivíduo, o meu subjetivo, encaro o social e como eu modifico o âmbito social. Então, você vê que são essas mesclas. E parece que Os Miseráveis está andando no meio disso tudo. Pode passar, Priscila. E por que eu digo que está caminhando no meio disso tudo, né? Porque a gente tem uma literatura muito focada na psique dos personagens. Vocês vão ver que a construção, principalmente o começo, quando vocês começarem a ler agora, quando a gente terminar a chamada, o começo tem uma descrição de personagem, uma construção de personagem que ela, assim, se demora em realmente te fazer um panorama do personagem, da psique do personagem, por meio de cartas, por meio do pensamento que outras pessoas têm sobre aquele personagem. Então você vê que tem um caráter subjetivo. A gente olhar para esse personagem e entender ele como pessoa, assim, quase que entender os pensamentos dele, quase que conseguir prever os pensamentos desse personagem. Então você tem um foco muito emocional, mas ao mesmo tempo você tem um foco muito social, que a gente vai ver mais para frente nas próximas partes. Eu deixei aí uma frase que é do Carpo, em História da Literatura Ocidental, que ele fala assim: o romantismo é uma literatura emocional produzida pela Revolução Francesa. Lembrando, o Carpo não está falando específico nessa parte aí sobre a literatura francesa. Ele está falando sobre o romantismo no geral. Então, para o Carpo, o romantismo, que foi um movimento que tocou, gente, a música, tocou muitas partes. A música erudita foi muito afetada pelo romantismo. As peças de teatro foram muito afetadas pelo romantismo no mundo inteiro. Então, se a gente for pensar assim, a gente consegue ver o quanto que é importante a gente conhecer, para conhecer o romantismo, conhecer um pouco da literatura francesa e do Victor Hugo. Por quê? Porque o romantismo é uma literatura emocional que foi produzida pela Revolução Francesa. O que o Otto Maria Carpo está dizendo é que, se não tivesse existido a Revolução Francesa, não teria existido o romantismo.
e tudo que deriva do romantismo, todas as obras de arte que derivam do romantismo, inclusive o livro que a gente vai ler, né? Pode passar. Aí a gente entra novamente nessa questão do subjetivismo para focar num ponto. O Victor Hugo, ele quis traçar um instinto do povo. Ele quis falar sobre o povo. Então existia uma ideia de que o instinto do povo, ele tinha razão sempre. Essa era uma ideia que permeava essa sociedade após a Revolução Francesa. O povo consegue guiar a sociedade muito mais do que um monarca, por exemplo, do que um grupo específico de pessoas, ou uma pessoa só. Então, o instinto do povo sempre tinha razão. A gente vai vendo que povo, dentro dessa história que a gente vai ler, é um conjunto de pessoas muito vasto. A gente vai conhecer a história de vários personagens, e todos esses personagens juntos, e a relação, né, que vai se formando, vai se entrelaçando entre cada um, é o que vai guiando a história. Então, o povo parece ser o personagem principal, o protagonista. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem personagens muito bem construídos. Então, essa é uma dualidade que é muito legal dentro da obra do Victor Hugo, dentro desse livro específico, porque ele consegue fazer duas coisas que pareciam antagônicas, parecia que não era possível fazer, que é falar de pessoas em específico, construir muito bem os personagens e, ao mesmo tempo, construir muito bem um cenário e fazer esse povo como um todo guiar a história. Isso é muito legal. Então, a gente tem esse subjetivismo emocional, então as emoções dos personagens, contra o objetivismo racionalista. Isso é um ponto muito forte no romantismo, porque o romantismo foi muito contra o iluminismo. Então, a ideia do iluminismo é trazer o máximo de racionalidade, de pensamento racional, científico, claro que científico dentro dos parâmetros de científico da época, e não dentro dos parâmetros mais, digamos assim, evoluídos, mais desenvolvidos do que é científico, mas era um objetivismo racionalista. E a literatura e todos os movimentos, todas as obras de arte românticas, elas tentaram ir contra muito uma reação natural que existiu entre esse círculo de literatos, porque eles conseguiam perceber uma coisa que hoje em dia é muito clara, que muitos sociólogos, muitos filósofos da contemporaneidade falam, que é que o fato de que a gente consegue perceber algumas coisas racionalmente não responde todos os anseios humanos. Então, há várias coisas que são anseios nossos, questionamentos que nós temos, sentimentos que nós temos que não são respondidos só racionalmente, cientificamente. E os românticos parece que, por mais que eles tenham errado em outras coisas, parece que eles acertaram nisso, porque eles conseguiram perceber que aquele caminho que o iluminismo estava traçando, ele não iria conseguir responder às questões humanas, aos anseios humanos. Outro ponto muito importante do romantismo é o nacionalismo. Então, você vê isso muito forte dentro das obras do Victor Hugo, não só nos Miseráveis, que é uma obra muito francesa mesmo, mas você vê em outros livros do Victor Hugo, na Notre-Dame de Paris, né, que virou Corcunda de Notre-Dame, é muito forte isso. Ele tentando construir uma imagem da catedral para que a catedral não fosse destruída, né? A catedral naquela época estava numa situação muito precária. Ele resolve escrever aquela obra justamente para fazer com que a atenção do povo se voltasse para aquela catedral. E então, por isso que ele descreve tanto a catedral dentro lá do Corcunda de Notre-Dame. Então, você vê que ele era um cara muito nacionalista. E isso é uma característica do romantismo. E eu deixei aí duas figuras importantes, que é o Victor Hugo e o Byron, Lord Byron. Lord Byron era um romântico inglês, e eles dois, segundo o Carpo, eles eram os dois maiores românticos. Isso é muito legal porque o Victor Hugo, ele vai para um lado do romantismo social, de ficar falando sobre as questões sociais, e o Byron é muito subjetivo.
muito subjetivo. Então, ele escreveu muitos poemas com sentimentos e tudo mais, esse foco no eu. Então, você vê que dentro de uma corrente, que é o romantismo, a gente encontra uma certa diversidade, mas essa diversidade também tem uma unidade. E aí, passando para o próximo. Só um comentário antes de você entrar no próximo. É, essa informação, né, de que o Victor Hugo, ele escreveu o Notre Dame de Paris porque ele queria resgatar uma catedral. Olha, e isso é muito legal porque a gente visualiza como ele tinha consciência do poder dele, da influência dele, e isso faz todo sentido quando a gente começa a ler. Vocês vão ver isso. Vocês falam, vários capítulos que vocês vão pensar, por que o Vitor Hugo está falando sobre isso? Por exemplo, tem um capítulo que é sobre o esgoto de Paris. E você vai ficar pensando, por que a gente querendo saber o que está acontecendo com o fulano e a ciclana e o Beltrano, e por que ele está tanto tempo falando de um assunto tão assim, para nós, né, aleatório, vamos dizer. Mas ele era alguém que tinha consciência do poder que a literatura dele tinha. Então, é legal vocês começarem a ler o livro com essa visão, né, de que ele, né, Amanda, eu acho que isso faz muita diferença, porque às vezes numa primeira experiência de leitura, você pensa, nossa, mas que viagem, né? São muitas digressões e são longas. E é proposital, né? Então, eu acho que o Notre Dame de Paris é um exemplo muito legal. Depois que ele escreveu o livro, a catedral foi restaurada. Ele conseguiu. E você Pode vê, continuar. e você vê a integridade, o quanto que ele se via como um homem integral, né? Porque ele não separava o Vitor Hugo que tinha convicções políticas, ao mesmo tempo que ele não fazia uma coisa extremamente panfletária, ele não separava as coisas, ele se via integralmente. Então, é óbvio que ele pensava, né? É óbvio que a minha convicção vai afetar a literatura que eu produzo, que é uma coisa que a gente o tempo inteiro tem que voltar e pensar quando a gente lê qualquer clássico ou qualquer livro, que a convicção do autor ela tá sempre ali. Às vezes o autor quer disfarçar isso propositalmente, às vezes ele nem tem noção do que ele está fazendo, mas muitas vezes ele consegue fazer trazer um equilíbrio, né? Escrever literatura sem ter uma, uma falta de percepção daquilo que ele está fazendo, né? Daquilo que é afetado pelo pensamento dele. E aí, por último, a gente volta para a questão do romantismo social, que é essa mescla do social e do emocional. Volto naquilo que eu falei, aqueles dois quadros, é como se o Victor Hugo estivesse caminhando no meio entre os dois quadros. Ele pega o subjetivismo e ele pega a questão social e ele une muito bem isso dentro da história. E esse romantismo social, ele afeta muitos lugares. Então, assim, eu fiquei impressionada quando estava lendo um pouco sobre crítica, e é dito que ele influenciou muito o romantismo latino-americano. Então, os grandes românticos dos países latinos, inclusive o Castro Alves. Não sei se vocês lembram do Castro Alves, que escreveu o Navio Negreiro, lá da escola, né? Então, ele escreveu vários poemas e tudo mais, entre eles, um dos mais famosos e um clássico, né, da literatura brasileira é o Navio Negreiro, que é um poema no estilo contação de história, né? Não é um poema lírico, mas é um poema e ele está construindo dentro do Navio Negreiro todo um pensamento social sobre essas pessoas que estão num navio saindo da África e chegando até o Brasil. Então você tem todo um pensamento social, mas ao mesmo tempo é muito subjetivo, porque que ele está tentando mostrar para a gente as sensações dessas pessoas, os sentimentos dessas pessoas. Então você vê que tem essa mescla nessa obra que é uma das mais famosas do Castro Alves e uma das mais famosas da literatura brasileira, e ela é muito influenciada pelo Victor Hugo. Então vocês têm que lembrar também que é uma época, gente, em que o francês ele era a língua, né? Tal qual hoje o inglês é uma língua de comunicação internacional, então antes era o francês.
Então, isso também ajudou muito a circular as ideias do Victor Hugo, a literatura do Victor Hugo. E a gente vê isso na influência que o Victor Hugo teve em todo o romantismo. Então, agora eu vou dar para vocês brevemente um pouquinho do contexto, né? Do contexto histórico. Como eu falei, a Amanda também citou, o Victor Hugo ele é chamado de o homem do século. Apesar de ser uma história fictícia, ela tem essas duas dimensões. De um lado, que tem a biografia de alguns personagens, né? Como a gente não vai citar nomes aqui, mas assim, os personagens, muitos personagens que aí vão ser bem explorados a biografia deles, e tem um enredo muito bem feito e uma trama muito envolvente, mas por outro lado, o livro também é sobre a contextualização espacial e também temporal. Então, a gente vai encontrar no livro, como a Amanda falou, fragmentos reais do século XIX na França. Na minha edição, que é a do Clube de Literatura Clássica, tem muitas notas de rodapé, muitas mesmo, e eles falam, o Victor Hugo tirou isso do livro tal, da enciclopédia tal, esse fato realmente aconteceu, esse personagem é inspirado em tal pessoa. Então, a gente vai ter no livro muitos fragmentos que vão descrever a França do século XIX, muitos personagens históricos mesmo, né? Como, por exemplo, o Napoleão, o Lamarck, que eu vou falar deles agora, e assim como a vida de parisienses da época. Então, a gente vai fazer um mergulho mesmo cultural na Paris do século XIX. Ele vai falar sobre os bairros, ele vai falar sobre mapa, sobre as ruas. Inclusive, eu fiquei com vontade de comprar Eu vou ver se eu acho, se eu achar, eu mando lá no grupo. Um Atlas dos Miseráveis, que tem mapas e imagens para a gente ver, né, as ruas, as coisas. Então, por exemplo, ele vai falar sobre bandidos e pessoas que existiram. É muito incrível, assim, o trabalho que ele teve para criar algo que fosse misturar o real com a ficção. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa, lembra que ele passou 20 anos escrevendo. Aí a gente entende por que que ele passou 20 anos escrevendo. Realmente não dava para ter sido menos tempo, né? E a gente entende também um pouquinho do tamanho da obra. É muito grande mesmo. Deve ter dado muito, muito, muito trabalho. E aí é legal, né? Como a Amanda falou, ele retrata muito essa questão social, e ele vai trazer. Ele foi lançado em 65, mas ele começou a ser pensado em 45. Então, ele vai trazer. Ao mesmo tempo que ele está falando de eventos que aconteceram, ele está presenciando muita coisa, né? E o Vitor Hugo presenciou muitos acontecimentos assim grandiosos, marcos históricos, como o primeiro império do Napoleão, a restauração, a Revolução de 830. Eu vou mencionar algumas coisas aqui para situar vocês. Ele viu assim o surgimento também dos movimentos culturais, né, como o romantismo, que a Amanda explicou para vocês. Enfim, foi um século agitado. O século XIX foi um século agitado na França, no mundo, um século onde muitas coisas aconteceram. A civilização foi industrializada, né? Um grande movimento de pessoas para as cidades, um grande desenvolvimento da ciência. Que isso tudo já vinha acontecendo, né, com o Iluminismo, mas a Revolução Francesa de 1789 foi realmente um marco, assim. Muita gente fala que o mundo hoje só é o que é, seja para o bem, seja para o mal, porque a Revolução Francesa ela é um evento extremamente complexo e foi um evento extremamente violento, né? Mas o fato é, os desdobramentos da Revolução Francesa de 1789, que é o que quando a gente brasileiro pensa na Revolução Francesa, a gente está pensando nesse evento de 1789, naquele quadro que a gente acabou de ver, né? Mas a Revolução Francesa ela foi um período muito longo, né? E a Revolução Francesa de 1789 ela gerou assim um impacto no mundo muito grande.
O Hobsbawm, por exemplo, fala que foi a maior transformação da história humana desde os tempos remotos, quando o homem inventou a agricultura, a metalurgia, a escrita, a cidade e o Estado. Então, muitos historiadores dão esse peso, né? E aí, assim, a gente vai... muita gente fala, Os Miseráveis não é sobre a Revolução Francesa, de fato, porque Os Miseráveis, apesar de que a gente coloca essa imagem esse quadro que a gente acabou de ver, né, do Delacroix, muitas capas dos livros têm essa imagem, mas é porque ele é o pós-Revolução Francesa. Então, Os Miseráveis, ele vai trazer a vida após essa data aí de 1789. E aí a gente vai conseguir ver, assim, uma fonte de grande valor histórico mesmo, Os Miseráveis, né? Como seria bom, eu sempre falo isso, como seria bom se a gente estudasse história por meio da literatura. A gente primeiro lê um livro, não precisa ser Os Miseráveis, né? Porque senão seria difícil para encaixar no ano letivo. Mas a gente lê um livro, por exemplo, um Charles Dickens, e depois a gente estudar a Inglaterra, como faz diferença, né? Então a gente ter essa visão, a Revolução Francesa, ela foi esse evento explosivo que rompeu com uma tradição política absolutista de séculos, de uma forma explosiva, sanguinária, que teve muitas complexidades, né? E foi um processo histórico muito longo. E o livro vai trazer a vida após esse evento. Então, toda a miséria, a luta pela sobrevivência, conflitos sociais, eram injustiças, foram retratados pelo Victor Hugo no livro, né? E a gente consegue ver isso de uma forma muito palpável, assim, muito impactante mesmo. E aí eu trouxe para vocês uma linha do tempo, assim, breve, né? Porque a gente tem que condensar aqui os acontecimentos. Mas começando aqui em 1789, o que a gente chama de Revolução Francesa, né? Mas essa primeira Revolução Francesa, a Revolução Francesa propriamente dita, quando acontece a deposição de Luís XVI e da sua esposa Maria Antonieta, quando acontece o ataque à Bastilha, e isso marca o início da Primeira República na França. Então, a Primeira República, com todos os sonhos e aspirações de que a França se tornaria agora um país do povo, sem agora a nobreza, né? E o período dos Miseráveis é esse período pós essa revolução. Então, a gente vai ver. É legal porque a gente vai ver, ele coloca assim, personagens que têm pensamentos diferentes na história, né? E ele vai falar dos pensamentos políticos dos personagens. Então a gente vai vendo assim como que não foi algo simples na época, como que dividiu a sociedade na época, né? E aí a gente tem, avançando um pouquinho, a gente vai para 1799, que é quando Napoleão Bonaparte chega ao poder. Então, a gente tem a Revolução, depois alguém está com o microfone ligado. Gente, lembrem de desligar o microfone, tá bom? E aí a gente vai, então, para 1799, quando Napoleão chega ao poder. E ele encerra, então, a Primeira República. E se declara imperador. Depois disso, então, o Napoleão ele é muito mencionado no livro, vocês vão ver isso. Tem capítulos inteiros que falam do Napoleão, mas, por exemplo, no Kindle eu fiz essa pesquisa, aparece mais de 100 vezes o nome Napoleão. Por isso que é interessante a gente ter essa visão panorâmica, né? Da gente lembrar lá das aulas de história do colégio, que teve a Revolução Francesa, depois o Napoleão chegou ao poder, ele encerrou a Primeira República, se declarou imperador. Depois disso, a gente vai para 1815, que é um ano muito importante na história. Um ano que também aparece muitas vezes e que tem capítulos inteiros falando sobre ele, porque é o ano em que a gente tem a Batalha de Waterloo, quando Napoleão é derrotado. E aí ele é banido para Elba, né, por um tempo, depois ele volta por 111 dias para o poder, depois ele é derrotado de novo, e finalmente ele vai para Santa Helena, onde ele morre
para a ilha de Santa Helena, onde ele morre. E o Victor Hugo descreve a batalha detalhadamente. E a gente fica pensando, por quê? Mas ele quer fazer isso, ele quer dar a visão dele sobre a batalha, né? E ele coloca a história vai acontecendo. Então não é a mesma coisa de você estar lendo um livro de história. É ficção mesclada com fatos históricos, né? Então muita gente fala, quão fiel o Victor Hugo foi? Tem essa polêmica aí, né? E depois do exílio, então, Napoleão é exilado e a gente tem o período da restauração da monarquia, Bourbon, quando o irmão mais novo de Luís XVI assume o poder, que é Luís XVIII, ele assume o poder, esse aí da imagem, né? Em 1824 ele morre, mas ele ficou, então, um período... ele também é mencionado muitas vezes no livro, e ele ficou esse período de restauração da monarquia, então... O nome dele é mencionado 26 vezes. A gente vai ver que os personagens comentam sobre ele, tem uma, né, ele vai trazendo assim as visões políticas da época, é muito interessante. E aí o Luís XVIII, ele morre em 1824, sem filhos, sem herdeiros, então assume o seu irmão mais novo, que é Carlos X, e aí a gente avança para 1830. Em 1830, a gente tem um período de muito descontentamento social. Quando vai acontecer, vai começar ali a Segunda Revolução Francesa. Na verdade, não foi uma revolução bem sucedida, né? Não deu certo, mas nesse período a monarquia ainda estava no poder, mas houve uma flexibilização, algumas questões que o povo queria que fossem liberadas, assim, que fossem flexibilizadas, eles conseguiram. A gente teve a Revolução de Julho nesse período, e aí, após a Revolução de Julho, eles colocaram no poder o Luís Felipe I. Essa foto que está em 1832, essa revolução, né, também é contada na história, e, na verdade, 1832 na história é um ano, assim, um clímax, né, no enredo. Então, foi um ano que teve muitos acontecimentos. Nesse ano, a gente tem a morte do Jean-Maximilien Lamarck, que vai aparecer isso também na história, que foi o que a morte dele, né, culminou numa revolução, e a morte dele catalisou muitos eventos na história. O Lamarck também vai aparecer muitas vezes, vai ser citado muitas vezes, e a gente vai ver ele descrevendo as barricadas, os jovens, os tiros, todos esses acontecimentos. Então, a gente vai ver isso na história. E o Lamarck, ele era uma figura muito popular. Ele era um oficial do exército na época das guerras napoleônicas, mas depois que o Napoleão sai, ele ficou ali, né, no período da restauração, como um grande opositor do regime. Ele critica muito a monarquia do Luís Felipe I, e ele tinha muito apoio popular, ele era visto como um homem do povo, que apoiava o povo, e quando ele morre, muitas coisas acontecem, né? Alguns eventos, essa morte dele e essa revolta de junho de 1832 é um pano de fundo para muitos grandes eventos na obra. E aí a gente avança para 1848, quando acontece a Terceira Revolução Francesa, que é quando acontece a eleição do sobrinho do Napoleão Bonaparte, que é o Luiz Napoleão Bonaparte, que é essa terceira imagem aqui do slide. E aí, depois, ele se declara imperador, então, ele também se declarou imperador, e assim, encerrou, né, a Segunda República Francesa, foi um período republicano curto. Então, a gente vê que tem uma briga feia, né? A monarquia e a república não é diferente, por exemplo, a gente pensar na realidade brasileira, quando a gente vinha de uma vida monárquica e, de repente, proclamou-se a república e viramos republicanos. Na França não foi assim. Então, teve muita briga mesmo, né? E aí encerrou, então, a Segunda República Francesa. E depois disso, em 1851,
ele se torna imperador, né, Napoleão III, e começa o Segundo Império. A França só fica realmente livre de imperadores e de reis em 1870, na Guerra Franco-Prussiana. E aí se instaura a Terceira República Francesa. Mas nós vamos parar por aqui. A história francesa é enorme, né, gente? A gente não tem por que a gente falar de tudo, assim, não é o objetivo. Mas, só para finalizar, né, e aí eu vou passar para a Amanda para ela trazer as dicas práticas. Eu acho que ter esse pano de fundo, para quem gosta de história, para quem, eu acho legal, vê um vídeo no YouTube, vai procurando mais informações, porque eu acho que na história é muito legal ter essa visão. Lembrem que o Vitor Hugo estava escrevendo para a nação dele, né? Então as pessoas sabiam do que ele estava falando. Por exemplo, quando ele fala que o Lamarck morreu no livro, eu não sabia quem era Lamarck e qual era a importância da morte do Lamarck. E isso aparece na história. O Lamarck morreu, você vai para o enterro do Lamarck, um personagem conversando com o outro. E aí eu pensando, tá, né? Mas isso era um acontecimento grande. A gente não tem, né, tanta proximidade com a história francesa. Então, para quem gosta, eu acho que vale a pena, assim, uma aprofundada. A gente não teria tempo aqui para aprofundar mais. Mas eu espero que tenha dado um panorama e relembrado aí o período da escola, né, Amanda? Sim. Ai, gente, é muito legal ler esses livros assim, que você fica batendo cabeça, porque no final é um quebra-cabeça que você vai montando e você fica assim, nossa, como eu saí enriquecido disso, né? E aí a gente trouxe algumas orientações práticas de leitura, muitas delas são muito úteis para qualquer leitura que você for fazer de livros de ficção, né, de literatura de ficção. E alguns eu acho que são, assim, imprescindíveis para a gente ter uma leitura mais aprofundada de clássicos. Claro que a gente pode ler um clássico. Eu, por exemplo, me interessei por ler clássicos, eu tinha 11, 12 anos. E aí, durante toda a minha adolescência, eu li clássicos sem fazer nada disso aí. Então, é lógico que o seu rendimento, o seu aproveitamento é menor, mas um livro, em tese, um bom livro, ele deve se bastar, né, em si mesmo. Mas como nós estamos aqui encarando um colosso, né, um livro gigantesco, e podendo fazer isso de maneira pausada, conversando, dentro de uma leitura conjunta, tendo auxílio por muitos meses, então eu acho que é muito legal, até para quem nunca leu, assim, de uma maneira esmiuçada um livro, experimentar isso pela primeira vez. A gente não vai precisar fazer isso com todos os livros da nossa vida, né, que a gente for ler na vida, mas é muito legal. Então, eu trouxe algumas orientações. A primeira, organizar o pensamento a partir de temas. Eu acho isso muito legal. Eu aprendi isso na faculdade, que eu sempre vi os professores organizando por temas, professores de literatura que eu tinha. E a gente sabe que a literatura não vai ser, ela não é um ensaio filosófico. Um ensaio filosófico, o filósofo, o pensador, ele pensa num tema e aí tudo vai girar em torno do tema e ele vai meio que descrever, dissecar o tema. Isso é um texto, não é um texto ficcional. A literatura não é assim. Mas a gente consegue ver por trás dos acontecimentos, que são, sim, o centro da história. Não deve ser. Literatura não deve ser uma palestra, né? Ela é um conjunto de acontecimentos. A gente sabe que nesse conjunto de acontecimentos, vários temas vão surgindo. Então, a gente pode pegar até livros que a gente já leu e tentar fazer esse exercício de pensar nos temas. Se o tema é sobre justiça, se esse livro está falando sobre amor, que tipo de amor que esse livro está falando, de que esse livro está falando. Se esse livro está tratando, assim, vários temas, a raiva, a inveja, vários temas são muito tratados em vários livros, e aí a gente pode entender, então, o que o autor está falando por trás da história que ele está contando. Então, eu acho muito legal a gente organizar o pensamento por temas. Às vezes, um núcleo, por exemplo, dentro de uma história tão grande, às vezes um núcleo está tratando de um tema, e outro núcleo está tratando de outro. Às vezes, o início da história vai desenvolver todo um tema e depois a gente vai ver um outro tema.
e a gente vê também a tese do autor. Porque mesmo que ele não coloque explicitamente, como se fosse um artigo, como se fosse um ensaio, ainda assim a gente consegue ver que ele tem uma ideia sobre aquele tema. Então, se o livro é sobre amor, sei lá, sobre amor romântico, a gente consegue entender qual é a tese do autor, o que ele pensa sobre amor romântico quando a gente lê o livro, mesmo que ele tenha deixado ali implícito, né? Mesmo que o objetivo dele não fosse deixar claro. Isso é muito legal, porque os romances, os textos literários também têm ideias, né, por trás. Outra coisa é manter anotações. Gente, eu mantenho anotações desde sempre, como a Priscila falou, que não precisava ter divulgado aqui, mas eu tenho um canal no YouTube, e recentemente eu estava pegando uns cadernos que eu tenho. Esse caderno aqui, que eu tenho, que eu comprei, um caderno baratinho, que eu comprei na Amazon, eu compro um caderno por ano, ele é o meu 6º caderno. E eu fiquei, gente, já tem 6 anos que eu faço isso. Isso aqui é um caderno normal, eu anoto as minhas leituras, e no final, eu coloco um índice, né, para voltar depois, um índicezinho das minhas anotações, e as anotações aqui, eu coloco principalmente os temas, que eu gosto de conversar sobre os temas, às vezes eu coloco impressões minhas. Então eu lembro, eu estava revendo, né, alguns cadernos antigos, a primeira vez que eu li o Grande Sertão Veredas. E eu escrevi um texto das minhas impressões quando eu cheguei no final do livro. Então você pode anotar suas impressões, você pode anotar como que foi para você, se foi desafiador, fazer mesmo um diário de leitura, isso é legal para acompanhar depois, mas principalmente para ajudar no momento que você está lendo, e principalmente se você está lendo um livro com muitos personagens, ou às vezes com personagens que têm nomes muito semelhantes entre si, é legal que a gente anote o nome dos personagens, anote os locais, os eventos importantes. Às vezes, por exemplo, vocês talvez queiram dar um pequeno hiato entre um livro e outro. A gente dividiu os encontros por livros. Então, talvez você queira ler o primeiro livro, né? O primeiro, que seria a primeira parte, e você queira dar 2 semanas de pausa e ler outra coisa. Talvez seja interessante você fazer um mini resumo de como estava a situação dos personagens quando você parou. Para daqui a 2 semanas, quando você voltar, depois de ter espairecido, você consegue perceber mais ou menos onde é que estavam os personagens. Então, não confiar só na sua memória. Isso é importante. Você pode fazer isso num caderno, como eu faço, num caderno simples, e manter as anotações ao longo dos anos. Ou você pode fazer isso com uma folha de papel, com um post-it e deixar dentro do livro. Assim, você deixa dentro do livro na sua estante. Quando você for ler de novo, você tem todas as anotações. Isso é muito legal. Eu Outra vou coisa. fazer uma sugestão para quem não tem esse livro não vai dar porque tem uma imagem, mas assim, a maioria dos livros tem essa última página branca, né? Às vezes, quando o livro exige que eu anote o nome dos personagens ou alguma outra informação, eu anoto aqui. Então, por exemplo, coloco lá, Bispo, é o primeiro personagem que vocês vão ver. Não, não é um spoiler. Bispo. Aí você pode anotar quem é ou a página em que ele apareceu. Assim, uma dica para quem é preguiçoso como eu. Eu não tenho paciência para fazer anotações e manter, enfim. Mas às vezes o livro pede. Esse livro pede que anote-se. Esse personagem apareceu na página tal, porque depois a gente fica voltando. Aí o que eu faço? Eu volto no Kindle, né? Pesquiso lá no Kindle o local ou o nome do personagem. Mas eu acho que é legal. Eu acredito que foi o C.S. Lewis que me deu essa dica, tá? Porque nós somos amigos. Depois que eu li o Como Cultivar uma Vida de Leitura, essa dica nunca mais eu esqueci. E aí é uma forma de fazer isso, né? De uma forma assim, simples, né? Mas prossiga, Amanda. Sim, é isso. Cada um com suas características, né? Mas para mim é imprescindível, assim. Eu não tenho uma memória, eu não confio o suficiente na minha memória para eu pensar que eu vou lembrar de tudo, né? Ainda mais no livro de uma extensão tão grande. Sim. Outra coisa é a gente não precisar entender perfeitamente tudo. Eu acho que muito do medo das pessoas que as pessoas têm de ler clássicos, de ler livros que já tem todo um imaginário sobre aquele livro, é porque a pessoa quer entender exatamente tudo do livro.
E eu acho que isso é uma tarefa, assim, muito difícil, se a gente for parar para pensar que tem pessoas que estão estudando alguns grandes romances clássicos há muitos e muitos anos. No exemplo do Grande Sertão Veredas, eu tive uma professora que foi minha orientadora numa pesquisa na Universidade de Brasília, que ela ficou uns 10 anos estudando Grande Sertão Veredas. E, assim, não esgotou o livro, né? Não chegou até o final do livro e disse, agora chega, agora eu não preciso estudar mais nada sobre esse livro. Então, a gente não precisa entender perfeitamente tudo sobre o livro. Eu acho que é legal justamente a gente ter uma leitura guiada, porque a gente vai tentar, ao longo do tempo, ir compartilhando, né? A cada encontro, a gente vai compartilhando nossos pensamentos a respeito da leitura, e junto a gente vai unindo, né, as nossas pesquisas pessoais. Então, é legal se você tem um interesse, você pesquisar. Vou dar um exemplo de uma coisa pequena. Não dá para considerar isso um spoiler, Priscila. Não dá. Tem um momento que algum dos personagens fala sobre um tal de imposto sobre portas e janelas. Aí eu, que, gente, imposto sobre portas e janelas? Como assim? E aí eu fui pesquisar, porque eu achei interessante. Aí eu descobri que na Inglaterra e na França, nessa época, existia imposto sobre as janelas. Quanto mais janelas você tinha na sua casa, o imposto era maior. E, gente, e aí as pessoas não tinham janela em casa. As pessoas não tinham direito ao ar livre, de fora, dentro da casa. E a Então, gente reclamando dos nossos impostos. olha, então, assim, é umas coisas que são muito interessantes. Então, se brilhar os seus olhos, se você achar muito interessante, é legal pesquisar. Mas também não precisa ficar bitolado de pesquisar tudo o tempo inteiro. A gente vai seguindo a leitura e a gente vai entendendo. E aí, daqui 10 anos, quando a gente lê de novo, a gente vai ter mais bagagem e vai entender melhor. E a questão de aliviar a carga de leituras com outros livros. Para o pessoal que está no clube presencial, né? Que está aqui, a gente já mescla com outros livros menores, que a gente faz um encontro por mês, como a Priscila falou. Mas é muito legal você mesclar. Você pode mesclar lendo concomitantemente, mas se você tiver uma dificuldade muito grande de ler concomitantemente no começo, eu tenho, por exemplo, eu prefiro pegar o início de um livro e ler só aquele livro, só para eu pegar o ritmo e entender os personagens, a história. Aí depois eu posso mesclar com outras leituras. Eu sinto mais facilidade assim. Então, se você tem esse receio, você pode também fazer separações. Eu vou ler até a meta X da leitura conjunta, e aí depois eu vou parar e vou ler um livro menor, um livro de contos, um livro menorzinho. E aí depois eu volto. Foram essas as ideias que eu tive para a gente tentar aliviar, e a gente vai compartilhando com o tempo, com as leituras, com a leitura conjunta correndo, as dificuldades, e talvez a gente encontre outras soluções, né? Com todo mundo dialogando. Aí a gente tem as edições, né? A gente deixou no site. Gente, vão lá ver o site, porque eu nunca fiz um site na minha vida e eu achei o máximo fazer aquele site. Um site simples do Google Sites que eu, né, não sabia nem que existia esse tal de Google Sites. O meu marido me ajudou e eu fiz sozinha. Ele me ajudou, me fez conhecer a plataforma e depois eu fiz sozinha. Então, dei uma olhada lá no Google Site, no site, que está na biografia do Clube dos Sonhos, do perfil do Clube dos Sonhos, porque lá no final a gente deixou o link para essas edições. Então, cada edição tem um ponto positivo e um ponto negativo. A última vez que eu li nessa primeira edição, que é a edição que está aqui. Ela é em 2 tomos, em 2 volumes. O lado negativo é aquele lado de todas as edições da Penguin, se vocês conhecem as edições da Penguin, que é o fato de que ela é muito simplinha a estrutura, né? Então não vai ficar intacto, mas ao mesmo tempo tem muitos textos de apoio antes e depois das edições, então é bem legal. Eu gostei de ler, porque ele é compacto e ele é em 2 volumes. Então, se você quiser levar para os lugares, na época, na última vez que eu li esse livro, eu estava na faculdade, eu conseguia levar para os lugares com facilidade. Mas existem outras opções. Se você quer um livro lindo, tem essa segunda opção aí, a edição da Martin Claret. Eu já tive essa edição da Martin Claret também. Foi a primeira vez que eu li a versão integral. É uma edição que tem uma tradução legal, eu consegui fluir na leitura, mas é um livro gigante. Ele é lindo, capa dura, mas você não vai conseguir ficar levando para os lugares.
Então tem esse ponto também. Tem essa terceira edição, eu comprei ela no Kindle. Ela estava em promoção no Kindle, apesar de que todos os livros, os e-books estão muito caros agora, por agora, né? Mas essa foi a edição mais barata que eu encontrei no Kindle. Então, se você quiser uma edição para Kindle, essa daí é a mais barata que tem agora, de versão integral, que é essa da Nova Fronteira. E eu achei muito legal o texto introdutório. Eu usei algumas coisas do texto introdutório para fazer a apresentação aqui hoje. Então, é bem legal. E ela é dividida em 2 volumes. Então, ela é menor. Cada volume é menor. Mas ela tem... Ela é em capa dura. Então, também dá uma dificuldade para locomoção. E o último, que é a edição que a Priscila tá lendo, que é a do clube. O que você tá achando, Priscila? Eu tô achando maravilhosa, gente. Vale muito a pena. Além das notas de rodapé, que são muitas e que são ótimas, o manuseio do livro é muito bom. Ele não ficou muito grosso, a capa ficou boa, a página é uma delícia. O pessoal do clube sabe que eu sou time Kindle. Praticamente, se eu puder escolher, eu leio no Kindle. Mas, e agora, Os Miseráveis, eu tô lendo no Kindle, essa versão que a Amanda colocou, e a do clube. E eu tô preferindo a do clube. A tradução eu gostei mais. E também eu achei, assim, a fonte boa, o tamanho bom. Eu gostei. Para mim é caro, né? Mas eu achei que é um investimento que valeu muito a pena, assim. No caso, eu ganhei, mas se eu tivesse que comprar, eu compraria. Eu achei que valeu. Sim, tem muita E é nota de isso, rodapé né? nessas edições. Assim, edições tem infinitas. Não deixem de ler por causa das edições, gente. A gente sempre fala assim, a gente indica o que é melhor, mas fica a Só tomar critério cuidado, de cada porque, um. Priscila, só tomar cuidado com as edições que não são integral, né? Ah, Tem sim. muitas É, edições, vê se é o texto integral. Se você for comprar, sim, se encontrar uma outra versão na Amazon, tenta olhar nas observações se é uma versão completa. Tem muito sim. resumo do livro, né? Sim, aí você sempre olha, versão adaptada, versão resumida, adaptação, aí não dá. Mas assim, gente, a gente agradece muito pela presença. É, Foi muito bom, né, estar aqui com vocês essa noite. Eu espero que vocês tenham gostado, como eu gostei de escutar a Amanda. Espero que tenha sido também bom me ouvir, né? E eu espero que a gente tenha agora uma experiência deliciosa de leitura. É claro que vai ter capítulos que vão exigir perseverança. Todo grande clássico tem isso, tá? Às vezes é muito difícil você pegar um grande clássico, um livro extenso que vai ser chuchu do início ao fim. Mas perseverem, continuem, vão lendo com calma, vão mesclando, que vai dar certo. Agora a gente vai abrir aqui a oportunidade para ouvir vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa, se vocês quiserem abrir a câmera, abrir o microfone, para a gente conversar mesmo, né, uns minutinhos. A gente está aqui à disposição, tá bom? Tirar dúvidas ou só conversar mesmo, estamos aqui. Vou tentar só encerrar a transmissão. Não sei como é que eu faço isso. Algumas pessoas não conseguiram acessar o slide. Gente, a gente vai mandar para vocês, tá? É, Eu não sei por quê, eu acho que tem que mexer aí na tela de vocês, mas a gente vai enviar para vocês os slides lá no grupo, tá bom? E provavelmente nas gravações vai estar lá, né? Quando a gente É, encerrar a gravação. sim. A gente vai tentar disponibilizar a gravação também, tá bom? E é isso, eu espero que seja, assim, a gente consiga, né, finalizar. É a primeira vez que a gente está fazendo algo online, então a gente estava preocupada até com questões de internet, de logística, que se ia dar certo ou não, mas eu espero que tenha sido bom para vocês também.
Então tá bom. Então eu tô vendo aqui o chat que vocês gostaram. Então vamos encerrar, né, Amanda? Vamos encerrar a nossa conversa. Foi muito bom ter a companhia de vocês. E a gente se encontra lá no grupo. A gente vai deixar o grupo aberto hoje. E a gente se encontra lá agora no dia 25 de março? Eu acho que era 20, não? É, né? 20 de março. Para a gente falar sobre essa parte um, que eu acho que é a melhor parte. Né? Tô achando. Boa noite, então, gente. Foi muito bom ter vocês. Beijo, gente.